Muito boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana, edição desta sexta-feira, dia 3 de dezembro. Boa tarde, Silvério Cunha e José Faustino, bem-vindos. Para começar o programa de hoje, vamos ao Omicron, falar da nova variante do SARS-CoV-2 e dos alertas que tem colocado em todo o mundo. Há também em Portugal novas restrições nas fronteiras. Como é que analisa estas decisões tomadas por Portugal e não só, Silvério Cunha? Boa tarde, antes de mais, para os nossos ouvintes e boa tarde também para os companheiros de painel. Eu penso que a questão do Omicron é uma questão que ainda se vai desenvolver. No fundo, ainda as notícias que eu vi até há pouco, inclusivamente, foram no sentido de os cientistas estão a estudar a questão. Uns dizem que até ele não é é mais contagioso, mas não é tão grave, digamos assim. Outros dizem que ele é mais contagioso e nem todas as vacinas servem. Ainda se está a estudar a questão e, portanto, eu penso que neste momento o que há a fazer é tomar todas as precauções que se podem tomar dentro deste princípio de não fechar tudo outra vez, não confinar tudo outra vez, coisa que está a acontecer em alguns países europeus, diga-se passagem, devido ao número de pessoas não vacinadas, embora de facto me pareça que há uma coisa que está provada, digamos assim. As vacinas impedem formas muito graves da doença e têm impedido formas muito graves da doença e mortes, digamos assim, que sem elas aconteceriam. Portanto, a vacina é de facto um grande fator importante, é um fator muito importante. Claro que o aparecimento de novas variantes deriva do facto, em primeiro lugar, de haver grande parte do mundo não está vacinado, deve dizer-se, e enquanto isso acontecer, a coisa não resulta. Em segundo lugar, é bom dizer que estas variantes do vírus são variantes, como a gente sabe, o vírus transmuta-se centenas de vezes todos os dias, e há variantes que morrem logo, instantaneamente, digamos em segundos ou o que for, e há outras que sobrevivem, como o caso desta. Até agora, felizmente, as vacinas têm sabido conter, agora há sim umas dúvidas, mas a verdade é que, no entanto, também há quem diga que esta variante não é tão grave, é mais contagiosa, mas não é tão grave. Bom, seja como for, até agora, o que me pareceu do que eu vi na televisão, sobretudo com virologistas, o que eles dizem é que as vacinas têm protegido o essencial, que é que formas graves ou severas da doença, ou mortais. A grande percentagem de pessoas que têm morrido, infelizmente, têm sido pessoas ainda não vacinadas ou pessoas vacinadas, mas com grandes doenças, que trazem outras grandes doenças consigo e, portanto, são casos difíceis, não é? Casos muito difíceis, infelizmente. Agora, o que eu acho é isto, portanto, o que é que se impõe? Impõe-se o máximo não é de restrições, mas é de restrições sim, sem dúvida, em grandes aglomerações, impõe-se o uso da máscara, impõe-se muito civismo da parte da população, impõe-se isso tudo, até porque nós, estando a vacinar, ao ritmo que estamos a vacinar, temos uma percentagem da população bastante elevada vacinada, e isso há de ter uma consequência qualquer. Portanto, vai haver certamente algumas restrições, do género, estou convencido que em muitas universidades, muitas coisas que ainda aconteceriam de caráter letivo em janeiro serão por Zoom, certas atividades letivas serão por Zoom, estou convencido que haverá muitas outras coisas que a serem tratadas serão através de teletrabalho, portanto eu julgo que vai haver esse tipo de precauções, esse prolongamento. Porquê? Porque ninguém quer assistir a uma cena, digamos, semelhante ao do ano passado, no Natal e no Ano Novo. Portanto, eu julgo que isso vai acontecer. Agora, é bom que seja assim, porque infelizmente nós assistimos a um grande desequilíbrio na vacinação em geral. É bom lembrar que nem sequer os países da União Europeia, há países da União Europeia que têm 20 e poucos % das pessoas vacinadas. A Alemanha tem 62%, que é pouquíssimo. E, portanto, quando o governo austríaco está a tomar medidas drásticas, completamente drásticas, no sentido de confinar as pessoas todas e confinar e obrigar a isto, aquilo, aquilo outro, e portanto está a acontecer aquilo que se chama uma reação muito forte, porque a verdade é esta, eu acho que até, sinceramente, acho que antes de aparecer novas vacinas, aquelas que foram prometidas pelos laboratórios, que é uma vacina que age simultaneamente como preventivo e também já terapeuticamente, sem que isso aconteça, e elas viram para o ano, mas não vêm senão daqui de lá para junho, à vontade, estou convencido que antes disso não vêm, sem que apareça um novo tipo de vacinas, mais aperfeiçoadas, claro, eu julgo que a grande questão vai se pôr sempre de uma forma absoluta, porque no fundo há uma minoria de pessoas vacinadas de uma forma relativamente segura. Essa minoria, de que nós fazemos parte felizmente, no entanto está cercada por uma quantidade enorme de gente
que através do tráfico, o que hoje existe e que é normal, vai passando as variantes todas. E eu estou convencido, dizia eu, para acabar, que vai acontecer que ainda há de aparecer outra variante, certeza absoluta. Eu rezo, se assim se pode dizer, é para que todos os dias, é para que não apareça uma variante multiresistente. Porque se aparecer uma variante multiresistente, isto é, aquela que efetivamente defronta as vacinas e vence-as, não sei como é que isso se chama em termos científicos, eu sou um zero a esse nível, claro, mas se aparecer qualquer coisa desse género, isso é que é muito preocupante. E, portanto, isso vai acontecer pelo acaso, porque se as transmutações são as mutações, são às centenas por dia, o acaso aí funciona. Há umas que para esta vingou, por exemplo. Mas antes desta, para aí houve 300 ou 400 que aconteceram. Portanto, eu neste momento acho que é preciso muita prudência, é preciso todas as precauções. Acho bem que em Lisboa e no Porto não se façam aquelas passagens de fim de ano que são previstas. Acho que estão corretas, a perspectiva está correta, porque efetivamente isso é dramático. E as restrições nas fronteiras também. E as fronteiras, eu acho que a União Europeia devia ter uma política, digamos, comum a esse nível. Portanto, devia ter uma política comum. Infelizmente não está a ter a política comum porque há países que de facto não estão a vacinar as pessoas como deve ser. Eu termino, deixa-me só terminar para dizer isto, eu fico pasmado que eu vejo habitualmente todos os dias aquilo que está a acontecer através do Eurostat, aquilo que é a evolução das vacinações. Há países que evoluem por dia 0,1% da população. Ora, e países europeus? Bem, se juntarmos a isto latino-americanos, os africanos e os asiáticos, do sudeste asiático, é claro que é inevitável que o vírus tenha mil variantes possíveis. José Faustino, as restrições nas fronteiras decididas pelo governo português adequam-se face a esta nova variante da SARS-CoV-2, do qual se sabe ainda muito pouco, mas que é mais transmissível que as outras, isso sim. Vamos ser um dado adquirido. As restrições são boas e são más, são sempre discutíveis, e este governo, ao contrário, muito se diz, tem uma grande tendência para fazer asneira. Agora, uma coisa desta evidência, ou uma enormidade destas, no sentido de grandeza e de gravidade, tem que acertar no essencial. Ao fim de 2 anos nisto, temos que acertar no essencial. Mas depois há sempre coisas que não se percebem. O problema nas fronteiras é que não se percebe nada. Não se percebe. Não se percebe. É difícil perceber alguma coisa. Aliás, é difícil perceber os horários dos centros de vacinação. Marcam, desmarcam, voltam a marcar. A pessoa tenta se informar. O guarda que está a informar a segurança não sabe que aquilo vai mudar de horário. A própria RAT teve que insistir junto da ARS para tentar esclarecer os ouvintes e todas essas coisas, e penso que algum contributo se deve ter dado nesse sentido, porque é tudo uma confusão. Portanto, este governo é o governo das trapalhadas, da confusão. É bom que se diga isto. Não vale a pena estar sempre a branquear as coisas, não é? Agora, que diabo? Veja-se bem, nós tivemos uma coisa extraordinária, e é bom dizer isto. De facto, depois de ter sido tirado de um dirigente do Partido Socialista, uma pessoa da confiança do Partido Socialista, um compadre, da questão da vacinação e terem metido um militar, um almirante, as coisas correram minimamente bem, vamos lá dizer, porque o homem fez o que foi humanamente possível como militar disciplinado que é. Portanto, conseguiu montar as coisas que tinha e as coisas correram bem, ponto. Pronto, porquê? Fundamentalmente porque se atingiram objetivos. Mas houve muita gente a esperar 3 e 4 horas para a vacina, quando é um caso que se pode ultrapassar. Esta é a verdade, não é preciso ser cientista, porque nós também só somos 10 milhões de pessoas, não somos a China, não somos nada disso. E depois o que é que aconteceu? Aconteceu, quer dizer, só o governo é que não percebeu que havia aquilo que o professor Silvério Cunha teve a explicar, as mutações, as gravidades que podem acontecer, todas as evoluções que isto pode ter. Só o governo é que não percebeu. Quer dizer, contaram a toda a gente menos ao governo, que decretou na véspera das eleições autárquicas o dia da libertação. Isto é de uma irresponsabilidade de todo o tamanho. Criou-se uma expectativa nos empresários da noite, enfim, coitados que estavam muito aflitos economicamente e tudo isso. E uma grande expectativa junto da juventude que veio para a rua com toda a força e com tudo aquilo que nós sabemos. E agora temos que recuar outra vez porque aí está o Omicron. Bom, as fronteiras. Não se percebe nada. Não se percebe. As fronteiras terrestres fecham, não fecham. As pessoas no aeroporto não sabem como é que é. Tentaram responsabilizar as companhias aéreas. As companhias aéreas também não informam. Outras informam e não os deixam voar.
depois, se não tiver lá os testes, volta para trás. Eu penso que sou uma pessoa minimamente informada, eu não sei onde é que posso fazer testes. Perguntei ali no laboratório, custa 100 euros cada teste, para me certificarem a dizer que eu não tenho. Isto é a verdade que eu sei, não sei mais nada. Não sei onde é que há testes. Vês que a Câmara Municipal de Lisboa, governada por um social-democrata, como sabemos, portanto, erradamente, com certeza, na perspectiva de Medinas e dessa gente, criou centros de testagem em vários sítios, como um grande centro de vacinação. Começam-se a ver coisas e questões que podem mudar. Aliás, deve-se aqui dizer que a Câmara de Évora tem tido uma postura, e eu não estou aqui a dar graxa a ninguém, estou aqui a analisar aquilo que me parece bem e que me parece mal. A Câmara de Évora tem tido nesta questão da pandemia uma atitude exemplar, ponderada, de precaução, previdente. A ordem do governo foi desmantelar os centros de vacinação, mas em Évora não se desmantelou centro de vacinação nenhuma. Continuou com aquelas instalações arrendadas, porque a Arena de Évora, que não foi para fazer touradas, como dizem os malucos, é porque tinha muito calor lá dentro naquela altura, mudou-se e agora pensa-se outra vez a mudar para lá, porque ficará mais barata a Câmara. Ou seja, a Câmara foi dando resposta de forma muito, muito, muito ponderada e muito profissional a estas coisas todas. O governo é que desmantelou tudo. Eu já levei 3 vacinas, a última foi ontem, e antes aquilo funciona de forma diferente. Em cada gabinete estavam 2 enfermeiras, agora está uma, por exemplo, que está a trabalhar no computador, está a dar a vacina e vai buscar a vacina. Portanto, há modificações. E eu não queria estar na pele daquele senhor Coronel, que era o número 2 do Almirante, que vai ficar com o ónus não cumprir prazo nenhum. Porquê? Porque o Ministério não lhe dá meios para cumprir. Porque desatou tudo outra vez no bem bom. Agora, pelo sim, pelo não, o que é que se fez? Estas contenções todas e depois uma semana de segurança antecipada, que é a primeira semana de janeiro. Que, ao meu ver, não faz sentido absolutamente nenhum. Logo se veria o que é que acontecia e não era cá agora. Agora há fartura relativa no Natal e depois uma semana de dieta que é para se pôr tudo Estas coisas não fazem sentido absolutamente nenhum. E em relação ao Omicron, não, e depois há aqui problemas grandes de comunicação. Na realidade, por exemplo, ninguém sabe como é que é nas fronteiras terrestres. Já percebemos que é por amostragem e que tem que trazer um teste negativo. Mas, na realidade, ninguém sabe. Portanto, esta é a verdade. Portanto, as informações correm mal, a comunicação corre mal e tudo isso. Porque lá está. Porque o governo aposta muito no digital e depois, em vez de uma velhota que ia para o Sol, para o centro de vacinação do Sol, e estava no outro centro de vacinação. Porque, ao contrário daquilo que o Primeiro-Ministro pensa, e da senhora Ministra da Cultura, os velhotes não leem as mensagens digitais, têm dificuldade nisso. É mentira. Eles ouvem a rádio, veem as televisões e os que sabem ler leem jornais. Portanto, o digital é tudo treta. Portanto, não é por aí que o gato tem as filhoses. Aliás, a própria mensagem para a vacinação, em certos velhotes, se não for a ajuda dos netos ou dos filhos, têm muita dificuldade em responder àquilo e em perceber aquilo. Isso eu sei por conhecimento próprio, que vi no centro de vacinação e porque estou lá e falo com as pessoas. Bom, em relação ao Omicron, para concluir, o Presidente dos Estados Unidos não tirou as licenças das vacinas, graças a Deus, salvou-se a humanidade dessas e outros defensores que aí andavam, e os laboratórios ainda têm dinheiro e até com lucros para tratar. Está tudo suspenso, tanto quando julgo saber, do Ficamos sem ouvir o José Faustino, parece-me ter um problema na ligação de internet, mas terá ficado clara a posição. Agora já ouvimos o José Faustino novamente. Ficamos sem a tua ligação. Não, parece que a tua ligação à internet não está boa. Tem aqui um sinal vermelho. Para fechar, para terminar, José Faustino, este tema. Agora estamos, sim. Agora já. Não, o que eu estou a dizer é que não vale a pena especular muito sem a BioNTech, repito, uma das que inventa as vacinas, dizer à gente aquilo que é o vírus, a variante do vírus. Se as vacinas atuam ou não atuam, e se virá aí outra vacina para esta espécie, e o que é que se passa? Portanto, até agora só prevenção é que se tem que ter. Precisamente. Dizem os cientistas. Sim. Os cientistas dos laboratórios. Precisamente. A quem quiseram tirar as licenças, repito.
Precisamente sobre a Omicron e sobre a incerteza e o desconhecimento dela, parece ter estado a decisão de confinar mais jogadores do Belenenses SAD antes do jogo com o Benfica. Silvério Cunha, isto foi um caso que deu tinta, que fez correr muita tinta e água pela barba, como se costuma dizer, o caso entre Belenenses e Benfica, não é? Comecei a ouvir o desafio, porque eu gosto, mesmo quando estou a trabalhar, gosto de ter sempre o rádio ligado. E acontece que às vezes mudo de estação, etc. E acontece que, nada comecei a ouvir a transmissão e, de facto, eu vi as vozes escandalizadas, dos jornalistas que estavam a achar aquilo um jogo perfeitamente surreal. Aliás, deve dizer-se que isso ultrapassou fronteiras e na primeira página do online do Guardian, por exemplo, e até jornais americanos, apareceu a história do Benfica e do Belenenses, dizendo que o Belenenses apareceu com 8 jogadores, dos quais 2 guarda-redes. Bom, é evidente que isto são coisas que depois verificámos, como sempre em Portugal, que cada entidade atira as culpas uma à outra. A Direção-Geral de Saúde devia ter, digamos assim, emitido um parecer claro, não foi o caso, penso que a delegada regional, ou quem tinha responsabilidades locais, não foi muito clara sobre isso, devia ter sido, neste caso é assim, sem precaução, e depois a Liga é que tem, digamos, o papel de interpretar e aplicar os regulamentos, e a Liga não aplicou e achou que devia ir em frente. Eu achei aquilo um bocado escandaloso, a gente achou. A questão não é tanto se os regulamentos prevêem assim ou prevêem assado. A verdade é esta, é que no fim verificou-se na segunda parte até houve uma coisa um bocado patética que me deu impressão. É os jogadores do Belenenses nunca mais virem para o campo. Os Benfica vieram, estavam a tirar balões aos outros e tal, e os Belenenses parecia que tinham que sair a saca-rolhas. Depois, num dado momento, foram para várias pessoas lá para dentro do túnel e tal. Depois vieram os jogadores e depois, claro, fizeram aquela mise-en-scène, que foi de facto uma mise-en-scène, que foi uma forma de acabar com o jogo. Ora bem, eu acho isto tudo antidesportivo. E acho que, por acaso, o desporto em Portugal, sob esse ponto de vista, não é nada recomendável. Está uma zona pouco frequentável. Porque, além de todos os escândalos que tem havido, ainda há depois casos destes. Estes casos são casos óbvios que, à partida, tinha que se aplicar facilmente, verificar. É uma questão de bom senso. Tinha que se verificar que não havia condições para, ponto final. Porque não era preciso sequer que a delegada de saúde dissesse que não era possível fazer o jogo por haver muitos infectados. A questão não é essa, a questão é que o regulamento diz, é uma questão de bom senso. Por exemplo, deve haver uma norma que diz, por exemplo, qualquer a nível desportivo, que diz que as equipas têm de jogar em termos equitativos. Basta que haja uma norma desse tipo genérica, em que, aliás, a própria lei do jogo em geral exige que haja equidade no ponto de partida. Ora, o ponto de partida não tinha equidade nenhuma, aquilo não tinha viabilidade nenhuma. Portanto, eu acho que foi tudo mal feito e devo dizer que é um cartão vermelho para a Liga, com toda a força, e acho que de facto não precisa o futebol e, ao contrário do que se pensa, lá fora deu muito que falar e negativamente. Aliás, a ironia dos jornais veio em vários jornais, eu vi em jornais franceses, jornais suíços, jornais ingleses, jornais americanos, e inclusivamente o La Marca também trouxe aquilo na primeira página, e portanto, enfim, foi um escândalo, pode dizer-se, internacional. E também aqui funciona o bom nome ou o nome não tão bom de Portugal. E, portanto, acho que há que ter cuidado com isso. José Faustino, que comentário merece este caso do jogo entre o Belenenses SAD e o Benfica? Desde logo, discordando aqui um bocadinho com o professor Silvério Cunha, acho que isto não tem gravidade nenhuma, quer dizer, tudo o que se passa no mundo da bola não tem gravidade nenhuma, quer dizer, a humanidade... Tem, porque a percepção das pessoas mas a percepção das pessoas vale o que vale, não é? Portanto, dão murros à porta das discotecas para entrar e nem querem tomar as vacinas e por aí adiante. Vale o que vale, portanto... Não tem gravidade nenhuma. Ficou, agora percebo aquilo que o professor Silvério Cunha está a dizer, foi isso que correu, e aí os expertos na matéria, onde se incluem os políticos, que também sabem de futebol e é uma grande promiscuidade entre isso tudo, e até estão preocupados com o que se diz lá fora e o que se diz cá dentro e não sei o quê. É o mesmo, se acontecesse com uma equipe grande, o Real Madrid ou o Barcelona, uma coisa qualquer, dir-se-ia. Isso, na minha opinião, não tem importância absolutamente nenhuma, não aquece nem arrefece para o país. Sinceramente, acho que não. Isso tem importância no mundo do futebol, mas isso depois passa. São daquelas coisas que não têm importância. Agora, em relação aquilo não é um desporto, é uma indústria, portanto é um negócio que as pessoas acreditam no impossível, pensam que é possível ter equipes daquelas, pagar aqueles ordenados, cumprindo as leis, pagando impostos e tudo. É mentira, não consegue, ir um cavalo da chuva. Depois aparecem sempre casos, daí o juiz Carlos Alexandre,
o tal superjuiz e o outro procurador, e por aí, à procura e à cata dos problemas e tal, e por aí adiante. Portanto, que acredita-se no impossível, acredita-se que Portugal tem estrutura para ter equipes daquele nível, a nível do futebol mundial, quando não tem. Então, neste caso, o caso revela o quê? Fraqueza da estrutura do Belenenses para lidar com a situação ou da organização do futebol? É isso? Não, revela da Liga? tudo. Revela tudo. Revela que, por exemplo, as autoridades sanitárias, se fosse alguma iniciativa da Rádio Diana aqui nossa ou da Universidade de Évora, imediatamente proibiu o evento e acabou-se. Portanto, todos veem a coisa e acabava. A bola não é capaz, não tem poder para isso, porque a Federação e essa gente manda muito mais do que alguns ministros e tudo isso. O mesmo já não digo do Primeiro-Ministro. Se o Primeiro-Ministro dissesse acabou o jogo, acabou o jogo. Eu discutia isso e achavam todos bem, depois aplaudiam começar com o Presidente da República. Mas é claro que ele não é parvo não se meter nisso. Bom, eu o que digo é o seguinte, seja como for, mal ou bem, os homens foram para o campo. Eu, se fosse diretor do Benfica, o Belenenses aparecer com 7 novos jogadores, eu tirava 2 jogadores da minha equipe. Com 8? Não, começou com 9, acho eu. Seja o que for, eu tirava os jogadores da minha equipe e jogávamos em número igual. Porque o Benfica ganhava a mesma, portanto não precisava de nada dessas coisas, e a coisa continuava. E logo se viu o que é que acontecia. Porém, o Benfica diz que, aliás, não diz nada, eu é que fui apurar, que houve um problema em que o Benfica também teve uma data de jogadores infectados e quis adiar um jogo, salvo erro, na Madeira, e o que aconteceu foi que a outra equipe não aceitou. E o Benfica disse, a partir daqui, no que depender de nós, não há mais adiamentos de jogos nenhum. Portanto, dou a quem doer. Esse é um argumento muito ao lado deles. Mas isto não invalida que eles não quisessem, como a equipe maior que é, de igualar o número de jogadores em campo. Eu faria isso, pessoalmente faria isso. Mas nada a dizer, é o futebol profissional, é o que temos, portanto, não, nada a dizer manter os 11 contra os 9. Portanto, o Belenenses veio dizer que teve que jogar porque se não jogasse, além de não fazer ponto, foi o que lhe aconteceu, seria penalizado. Eu fui ver rapidamente, se calhar consultei mal, e de facto o regulamento que havia diz que sim, por falta, além de várias penalizações que pode ter, quem perdeu falta de comparência pode ser retirado 3 a 5 pontos dos que já tem. Portanto, parece-me que o diretor da SAD do Belenenses falou a verdade. Ou seja, é como diz o outro, casa ao napão, todos ralham e ninguém tem razão. Portanto, aqui é a mesma coisa. Portanto, já passou. Eu acho uma coisa. Eu volto a dizer, se estivesse no lugar do Benfica, como uma das maiores equipas de futebol português, devia repetir o jogo com o Belenenses. Devia repetir o jogo, de igual para igual. A gente não quer este jogo. Para nós, se a Liga aceitar, está anulado. E agora vamos lá marcar uma data para fazer o jogo novamente com o Belenenses. Eu faria assim. Sobre a Covid-19 e sobre a vacinação que decorre em muitos países, por exemplo, em Portugal, onde já é administrada a terceira dose, António Guterres retardou a toma precisamente da sua terceira dose de vacina, num gesto de solidariedade com a África, onde a vacinação está muito, muito atrasada. Silvério Cunha, é um sinal, é algo válido, feito pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, é um alerta que faz sentido? Já vamos ouvir o Silvério Cunha agora sim. Eu acho que, de facto, o Secretário-Geral da ONU quis tomar uma posição, digamos, moral. Na política internacional, em geral, as posições morais valem pouco, embora tenham um valor simbólico também, e depende muito, muitas vezes, do campo simbólico. A verdade, no entanto, é que nós não podemos esquecer-nos de um pequeno, grande pormenor. É que, de facto, a nível mundial, global, até a própria África do Sul, quando agora apareceu a variante, esta nova variante, que parece que até apareceu noutros países também, a verdade é esta, é que a própria África do Sul protestou e, no fundo, os países africanos sentem-se, não estou a dizer os governos em especial, mas sentem-se que estão cada vez, uma vez mais, estão a ser postos, digamos, de parte. Claro que há muitas razões para isso, razões de desenvolvimento da cultura política, razões de desenvolvimento humano, há muitas coisas a esse nível. Mas, a meu ver, impunha-se uma ação concertada com a ONU, em que a ONU própria deveria ter a capacidade de enviar brigadas país a país para ir vacinando. E os países certamente iriam, Portugal aliás fez isso, deu bastantes vacinas para, digamos assim, para vários países de língua oficial portuguesa, e isso tem sido bem entendido e bem aceito pelas pessoas. Portanto, eu penso que
pelos habitantes desses países. Portanto, eu penso que a posição moral do secretário-geral está correta, porque ao mesmo tempo está-nos a lembrar de uma coisa importante, é que quanto menos vacinarmos os africanos e os latino-americanos e o resto da humanidade, mais variantes vão aparecer, e portanto nós estamos, até por uma questão utilitária, nós para nos protegermos temos que proteger a eles também, porque senão eles são um alfobre de variantes, tal como são os países onde a vacinação está a decorrer e mal. Portanto, eu acho que a posição moral esteve correta. Claro, nós sabemos que o secretário-geral da ONU tem pouco poder e discutível esse nível, e portanto eu julgo que até não terá tido uma influência por aí além, para ser franco, acho que não. Mas acontece que moralmente já é correto. Porquê? Porque o mundo é, neste momento, é bom lembrar uma coisa, há uma declaração, já em 1970, é bom lembrar que há uma declaração da Assembleia Geral da ONU, aprovada pelas grandes potências, inclusivamente, que declarou que já existe uma comunidade internacional, não há apenas um sistema nem uma sociedade internacional, há também uma comunidade. E essa comunidade tem que ter valores mínimos comuns, senão não vale a pena nada. Senão então não havia guerras, não havia nada, porque deixávamos cada um entrar e fazer o que queria. Portanto, se há valores comuns, nestes casos de saúde, esses valores impõem-se também. Portanto, atitudes morais, eu concordo, porque é o que pouco pode fazer o secretário-geral da ONU, e ele fez isso adotando aquilo que, aliás, é do seu timbre e da sua personalidade, dado que ele é uma pessoa, digamos, fortemente católica, e, portanto, tem muito para ele, segue os mandamentos, não é? E, portanto, aproxima-se do seu próximo. José Faustino, como é que vês esta posição do secretário-geral das Nações Unidas? Sobretudo com respeito. Ainda respeitaria mais se ele se recusasse a levar a terceira dose, em solidariedade, mas já a levou, portanto atrasou uma semana ou duas. É uma questão simbólica. Portanto, estas coisas valem o que valem. Eu penso que o secretário-geral da ONU tem poder para começar a preparar as forças militares da ONU, as forças de paz e de intervenção, para poderem começar a vacinar em África. Portanto, suponho eu que sim. Há uma coisa, a África é muito grande, é um continente muito grande. Eu não percebo porque é que eu tenho que pagar dos meus impostos as vacinas para os angolanos. Angola tem muitos diamantes, tem muito petróleo, tem muita coisa. Se não sabem gerir a coisa, esse problema não é meu. Agora, também não fujo, há países que não se sabem governar e as pessoas coitadas, o povo não tem culpa disso. Por exemplo, o norte de Moçambique, mesmo que tenha dinheiro para comprar as vacinas, é confuso, mas no Sul pode conseguir vacinar. A África do Sul deve ter dinheiro para vacinar. Portanto, não. E há outros países que me estou agora a lembrar, a esquecer, e outros que não vale a pena. Uns, de facto, vivem numa miséria extrema e isso precisam de ser ajudados. E eu acho que, estou de acordo com o que disse o professor Silvério Cunha, já aqui defendemos isso, aliás, noutras ocasiões, que as forças de intervenção da ONU deviam ir, não para manter a paz neste caso, mas para vacinar as pessoas, com um método, porque entregue aos governos deles, eles não são capazes, há governos incapazes de governarem, portanto são estados perdidos, como por exemplo a Guiné. E então tem que ser a comunidade internacional a ir vacinar. Agora os outros tenham a santa paciência, não estão vacinados porque eles não querem. Portanto, já se percebeu que este problema de acabar com o vírus, com a vacinação universal de 80% das pessoas, ou tudo isso, não vamos por aí. Portanto, a hipótese que há é os laboratórios, se não lhes tirarem as licenças, irem descobrindo vírus para atacar o vírus e remédios para matar o vírus. Portanto, este é o ponto, é aqui que a gente está. Portanto, eu estou convencido e mantenho a minha esperança, não estou a dizer que o vírus acaba, nunca disse isso, o vírus não acaba, mantém-se sempre aí, mas que lhe vamos dar uma grande coça, vamos, no espaço de um ano, este vírus com mutações ou não, vai levar uma grande coça, estou convencido disso, vai levar com os medicamentos e vai levar com as novas vacinas. Portanto, agora, era bom que se agilizasse mais os licenciamentos, um acompanhamento logo desde a primeira hora, e com aquela invenção extraordinária do RNA mensageiro, rapidamente se muda aquilo tudo e conseguem-se fazer as vacinas. Depois o problema é a distribuição. E como sabemos, portanto, vai havendo, por exemplo, o nosso primeiro-ministro, contra os parceiros dos médicos, já comprou as vacinas para a miudagem. Portanto, já as comprou, tomou essa decisão política. Mesmo contra o parceiro dos médicos, repito. Portanto, tomou essa decisão política. Portanto, não há falta de vacinas no mercado. E portanto, não é tirando licenças nem coisas dessas. Aliás, a Pfizer, a Moderna e toda essa gente já se disponibilizou para fornecer
o sistema, tudo o que é necessário para fabricarem vacinas em todo o lado. Portanto, agora não vamos andar a vida toda, África. A África tem que se governar como nós. E mais à frente falaremos sobre a questão da vacinação obrigatória, já lá chegaremos. Chegamos lá agora porque a Alemanha decidiu obrigar a população a ser vacinada a partir do mês de fevereiro. Várias decisões, ainda há pouco falámos disso, estão a surgir em países como a Áustria e outros, devido à baixa taxa de vacinação, mas a Alemanha anunciou que vai ser obrigatório vacinar contra a Covid-19. É tornar manifesto aquilo que já é latente neste momento, Silvério Cunha? Bem, essa decisão até é do governo que vai acabar no próximo dia 8 de dezembro. No próximo dia 8 de dezembro, a chanceler Merkel é sucedida pelo novo governo. Esta medida o Ministro da Saúde há dias, alemão, saiu-se na televisão com uma gafe autêntica ao dizer que, seja como for, lá por junho, ou todos estarão vacinados, ou curados, ou mortos. E acontece que ao dizer aquilo, claro que é uma verdade lapalice, bem entendido, e portanto é uma daquelas coisas que foi até mal interpretado, porque, enfim, o que ele disse só podia ter o sentido de ser quase uma ameaça, digamos assim. Bem, agora, eu acho que... Mas acertou. Acertou, claro. Agora, jogou com tripla. Exatamente. Ele não deu, foi com o Agostinho da Silva, que dizia que não tinha a certeza se morreria, porque ele diz, até morrer nunca se sabe. E, portanto, ele dizia que até hoje toda a gente tinha morrido, mas que ninguém podia garantir para o futuro. Bom, mas acontece que, lembro-me não sei se lembra dessa entrevista na televisão com o Miguel Esteves Cardoso, em que o Agostinho da Silva contou essa história sobre a morte, dizendo que não sabia se ia morrer, porque efetivamente nunca se sabe o que é que pode acontecer. Bom, mas dizia eu que... Bem, a atitude do governo alemão tem a ver com duas coisas que estão a ser concomitantes. Note-se que há uma coisa que aconteceu e que é, digamos assim, importante sob esse ponto de vista, que é o facto de haver já um governo como o austríaco que resolveu confinar as pessoas todas, que não estavam vacinadas, e que são da ordem dos 2 milhões, assim, uma coisa qualquer. E, portanto, haver sanções. E o governo alemão, efetivamente, dado o facto de ter apenas 60 e pouco por cento da população vacinada e haver muita gente que não quer, porque não quer, acontece que o governo alemão, pronto, resolveu, pura e simplesmente, digamos, começar a tomar medidas extremas. Porquê? Porque com 60 e tal por cento da população vacinada, a verdade é que não se está protegido. E há muitos mortos todos os dias. Está a haver uma quantidade de mortos impressionante na Alemanha. Impressionante. Da ordem das centenas, penso eu. E acontece que isso é muito grave. Portanto, acontece que, de facto, a questão é sempre a mesma. As populações foram habituadas a ser vacinadas pelas mais variadas razões, desde sempre. E hoje em dia que aparecem com problemas de vacinas. Isso não pode ser. Mas, na minha opinião, eu acho que a vacina é uma questão de interesse público e é uma questão que, naturalmente, deve ser rodeada de todos os cuidados, etc. Mas a verdade é esta, tem que se fazer isso. Aliás, relativamente às crianças, a Ordem dos Médicos, a secção, digamos, do Colégio dos Pediatras, disse agora que, efetivamente, as crianças devem ser vacinadas e aquelas que para já têm doenças graves ou doenças severas ou correm risco de vida, devem ser vacinadas. E já deu-se para ser positivo. As outras, disse para esperar, mas já deu-se para ser positivo. Acho que tem que haver aqui uma unidade grande por uma razão, porque ter 1/3 da população, mais de 1/3 por vacinar, num país como a Alemanha, paralisa o país, e é um problema grave. José Faustino, esta é uma decisão que seria de esperar num país democrático e de democrata liberal como um país da União Europeia? Pois, eu não sei, aqui tu pões o dedo na ferida e bem, o grande problema que nós aqui temos é não sabemos bem. Não sabemos bem e não se torna fácil definir o tipo de regime em que vivemos e em que vive a Alemanha e tudo isso. Há regimes dentro da democracia que são desejáveis uns mais do que outros. De um modo geral, vamos dizer que pode haver uma democracia liberal, é aquela que particularmente a mim me agrada, mas eu não estou aqui por causa da minha opinião, uma democracia liberal onde a palavra-chave de tudo é a liberdade do cidadão, tudo, das empresas, tudo, de se organizar. Ou a democracia social-democrata. A social-democracia é uma
uma corrente política, um regime, vamos assim dizer, e que merece todo o respeito, tem que merecer todo o respeito, tem êxitos muito grandes nos países nórdicos, sabemos que funciona melhor em abundância económica do que em dificuldade económica, mas tem muitos méritos e tem muitas virtudes, digamos assim. Bom, para um social-democrata é possível aceitar melhor esta obrigatoriedade das vacinas. Porquê? Porque a social-democracia assenta num Estado de muita assistência aos cidadãos, que naturalmente é paga através de descontos desses cidadãos. Portanto, a assistência social é uma coisa muito, muito dominante nesses Estados. Numa democracia liberal já não é bem assim. Portanto, as coisas funcionam como cada um entender e dentro daquilo que se podem organizar com o mínimo de Estado possível e de impostos e dessas coisas todas. Numa democracia liberal, não. Não. Nenhum liberal pode ser favorável à obrigatoriedade da vacina ou outra coisa qualquer. Exatamente porque a liberdade, o único limite que tem é a liberdade do outro. Agora, o que é evidente é que um operador de aviação, um dono de um restaurante, qualquer outra pessoa, um hoteleiro, aquilo que quisermos imaginar, o empregador está na sua liberdade de não empregar pessoas não vacinadas, ou não admitir pessoas não vacinadas. Portanto, eles estão no direito de não se vacinar, têm a liberdade para isso. Mas o operador de aviação tem a liberdade para não deixar entrar nos seus aviões quem não esteja vacinado. Ponto. Não voa. Naquela, haverá outra companhia que deixa. Mas se o cidadão souber quem deixa e quem não deixa, faz as suas escolhas. Até o mercado a funcionar é a liberdade, é o liberalismo a funcionar. Na social-democracia é um pouco mais restritivo. Eu não sei dizer, o professor Silvério Cunha saberá dizer isso, sabe de certeza dizer isso muito melhor que eu, se a Alemanha é de facto social-democrata ou se é liberal. Eu acho que está um bocado como tudo na Europa, tirando mais os países nórdicos, que também já começam a ficar confusos, porque o dinheiro está a diminuir, não sabemos bem se andamos no liberalismo, se andamos na social-democracia. E, portanto... A Alemanha é social-liberal. É social-liberal, mas isso é uma coisa muito... professor Silvério Cunha, isso é muito bonito para o senhor, que é um estudioso da política, mas quer dizer, isso é um híbrido que ainda está para ser analisado. É verdade, é verdade. Pois, mas sabe que as medidas que já estão previstas no programa, que é um documento enorme, centenas de páginas do novo governo, estão previstas medidas que os liberais aceitaram, com os velhos, sociais-democratas, e que estão previstas medidas que são a que eu chamaria que no nosso país seriam radicais. Estão lá previstas medidas incríveis. Mas sabe, o professor Silvério Cunha sabe também melhor que eu, que quando os liberais, estas coisas têm que ser faladas com seriedade. Claro, há contextualização. Pois, quando os liberais também deixam fugir o pé para o chinelo, vê logo os estudiosos políticos dizer que são neoliberais e ultraliberais e umas coisas para aí arranjaram. Ainda não ouvi falar em neocomunistas nem ultracomunistas. Ainda não ouvi falar. Não, isso não. Pois, não se fala. Portanto, são coisas de laboratório, são coisas... O professor Silvério Cunha, o seu departamento aí na sua universidade estudam isso, ainda bem, e isso é muito bom que o façam. Agora, na realidade, quer dizer, como é que é? Social-liberal? Social-liberal. É uma coisa um bocado confusa. Há correntes liberais que são sociais. Cuidado, não. Portanto, não. A medida mais correta é a vacinação não ser obrigatória. Agora, temos que dar liberdade a toda a gente na sociedade para tomar as atitudes que entender. Temos que dar a liberdade ao hoteleiro e ao dono do restaurante para não deixar entrar pessoas que não estão vacinadas. Assiste dessa liberdade. E eu assisto na liberdade de eu não querer estar na companhia de uma pessoa não vacinada. Sobre liberdade também é assente muito do debate à volta da eutanásia. Entretanto, depois da lei ser novamente aprovada na Assembleia da República, o Presidente da República devolveu à Assembleia, sem promulgação, o decreto que diz respeito a este procedimento, à morte medicamente assistida, que integra a eutanásia e o suicídio medicamente assistido. Silvério Cunha, é uma posição que se justifica? Pois, eu acho que, enfim, numa questão desta importância, todos os cuidados são poucos, bem entendido. E, portanto, eu penso que o Presidente da República
teve uma dúvida, eu sou sincero, eu já li, por acaso li no jornal e agora eu estou, confesso, com uma branca, porque é um pequeno pormenor, mas é um pormenor que é um por maior. Ou seja, a questão o que o Presidente pôs foi em dúvida, digamos assim, a determinação digamos, do aspecto que é uma doença terminal e em que estado está, etc., e acha que a lei aí é pouco pormenorizada. E que devia ser mais pormenorizada, e portanto devolveu à Assembleia. Podia ter mandado para o Tribunal Constitucional, podia ter feito outra coisa qualquer, podia promulgar, não a promulgou e mandou para a Assembleia, acho que fez bem por uma razão de precaução. Eu acho que ele foi digamos, teve cuidado. Eu devo dizer o seguinte, já dissemos isso, a lei que está em cima da mesa é uma lei que, comparativamente com as leis existentes na Europa, até é bastante restritiva, devo dizer. Se for aprovada, será mais restritiva de todas na Europa. Mas eu acho bem porque assim, as coisas têm o seu tempo, e têm o seu tempo de maturação, e também têm o seu tempo digamos, de efetivação no terreno. E, portanto, eu acho bem uma lei que seja, digamos assim, respeite o livre-arbítrio das pessoas, mas que cautele os direitos das pessoas e evite quaisquer abusos ou crimes, inclusivamente. Portanto, se o Presidente da República tem, no seu entender, dúvidas sobre um conceito que a lei contenha, porque o acha um bocado indeterminado, e aqui não pode haver indeterminações, nem incertezas, tem que saber o que é efetivamente. Acontece que eu acho bem que ele tome essa precaução e devolva à Assembleia. A Assembleia da República normalmente nunca faz fincapé no texto que foi para o Presidente e toma sempre em linha de conta as observações do Presidente. Já o fez da primeira vez e vai fazê-lo de certo na segunda vez, seja qual for a composição da Assembleia. Portanto, eu acho que essa questão é uma questão transversal, é uma questão que mexe muito com convicções religiosas, é uma questão que é polémica, é uma questão que levanta muitas questões filosóficas, de ordem teológica, sociológica, enfim, eu diria jurídica, portanto é uma questão muito complexa e acho que tudo deve estar bem determinado, de forma que fique tudo clarinho. E, portanto, procedimentalmente e tudo, e nas suas fases. E, portanto, o Presidente, a meu ver, se tem dúvidas, ele é o alto magistrado da nação, teve razão em devolver, não está mal nenhum. A Assembleia vai ouvir os argumentos do Presidente que os mandou por escrito e vai apreciar a questão e certamente vai levar em linha de conta e vai aprimorar o texto para seguir outra vez para a apreciação do Presidente. É um texto que vai ter de ser votado novamente na Assembleia da República, mas já com uma nova Assembleia, José Faustino. Marcelo Rebelo de Sousa quis jogar também com essa possibilidade de uma discussão e de um debate ainda mais alargado ou não? Bom, estas coisas eu acho que a gente deve aproveitar nestes programas para ir discutindo um bocado as coisas ideologicamente e falar sobre essas coisas como se fez no ponto anterior. Vamos lá ver, voltamos aqui a comparar. Numa democracia liberal é evidente que o princípio é que a eutanásia tem que ser permitida. Para a democracia cristã, não. Portanto, a vida humana está acima de tudo. Portanto, são coisas, são factos. Agora, na minha opinião, o que deve subsistir deve ser, de facto, a liberdade individual de cada um, portanto, o princípio liberal de haver liberdade para fazer a eutanásia. Todavia, e já falámos isto muitas vezes sobre os princípios, todavia, houve, e diz quem sabe muito melhor do que eu e mais do que eu, que houve coisas muito esquisitas, especialmente na Holanda e em países ali mais para aquela banda, onde a coisa está muito liberalizada, se assim se pode dizer, muito facilitada, e que pode levar inclusivamente a suspeita de crimes, de matar velhote para se obter rendimentos. Ou não velhote. Ou não velhote, para se obter a herança, a coisa já atinge menores, já há questões psiquiátricas, enfim, há uma grande confusão em tudo isto. E se no princípio que, pois, quem é social, quem é democrata cristão, quem é católico, quem tem crenças dessa natureza, certamente não vai praticar, nem ensina nos seus a eutanásia, e temos que o respeitar e dar meios para ele ter as condições melhores de vida que puder ser. Sem dúvida nenhuma. Mas, para os outros, mais liberais, que queiram pôr termo à vida porque pensam que não têm condições de vida e em condições muito especiais, parece-me que lhes deve ser dado esse direito. Ora bem, a lei, como já verificámos, é muito controversa. Ou seja,
Há muita gente como eu que é favorável ao princípio, mas tem muitas dúvidas à aplicação disto. E o que é que aconteceu a primeira vez? O Presidente da República detectou ali qualquer coisa, segundo os especialistas, tinha razão, nós aqui também temos razão, foi para o Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional disse que sim, senhor. A Assembleia da República, na minha opinião, não devia ter votado isto antes de acabar a legislatura. Deixava para a próxima legislatura, que diabo, também não é uma coisa tão urgente para... Eu sei que há pessoas em condições difíceis, percebo isso, mas era perfeitamente, quem esperou tanto tempo, estas coisas às vezes, passos importantes, pequeninos passos, usando a analogia do outro, para a humanidade, pequenos passos para um país, são grandes passos da humanidade. Isto é uma decisão muito fraturante, muito complicada, e que não pode ser dada a troço-moço, quer dizer, isto tem que ser muito ponderado. E o Presidente, que é um constitucionalista e um jurista de primeira linha, viu ali pormenores e todos os juristas que eu ouvi dizem que ele tem razão. Eu ouvi, aliás, um comentário de um ex-advogado e hoje juiz de tribunais arbitrais, estou a falar do doutor Júdice, em que sugeriu, inclusivamente, que ele também faz comentário na televisão, disse que sugeria que o governo, a Assembleia, que fizessem mais ou menos os tópicos daquilo que queriam e depois contratassem os advogados que soubessem, os juristas que soubessem, para escrever as leis, porque a qualidade das leis que se vão fazer na Assembleia da República é muito má. Eu não tenho categoria para dizer se isto é verdade ou é mentira, suspeito que seja verdade. O que é certo é que as coisas não saem bem. E se isto é verdade, ou pelo menos é essa suspeição, eu acho que é precipitado, a poucos dias da Assembleia ser dissolvida, querer aprovar esta lei ou uma lei deste tipo. Portanto, era perfeitamente possível amadurecer melhor isto, ver os pormenores todos e na nova legislatura pôr lá a aprovação. Porventura, com estes erros todos corrigidos e tinham o voto favorável do Presidente da República. Portanto, eu acho que é aqui uma precipitação. Aliás, o povo costuma dizer que as cadelas apressadas param os filhos cegos. E é o que aqui está. Portanto, quer dizer, a ideologia, seja ela qual for, não deve alterar os calendários, não deve aquilo que é norma, aquilo que o bom senso manda, no fundo. Devemos todos ter bom senso, serenidade e perceber as coisas e enquadrá-las. Não me parecia urgente e se calhar, mesmo para os defensores acérrimos da eutanásia e para os políticos empenhados nisto, digamos que é uma derrota, sonaram mais uma derrota, se calhar sem necessidade nenhuma. Se isto fosse feita contra ponderação, na próxima legislatura, porventura passava. Portanto, era mais bonito para todos e até para a própria democracia portuguesa. Para terminar esta revista da semana, trazemos uma notícia precisamente do dia de hoje, porque foi conhecido a acusação do motorista do Ministro da Administração Interna no caso do atropelamento que aconteceu aqui na autoestrada A6 e que vitimou um trabalhador da localidade de Santiago do Escoral. Foi determinada então a acusação de homicídio por negligência por parte do motorista do Ministro Cabrita, Ministro da Administração Interna. Silvério Cunha, que comentário faz esta notícia que agora surgiu, que surgiu já no princípio da tarde de hoje e que podemos analisar agora? Era o que se esperava, poder finalmente haver alguma informação clara sobre o assunto? Bem, é claro que para já as notícias, digamos assim, para já a questão está ainda em processo, portanto isto não para já é em processo. Claro que vai depender ainda de muita coisa, até do que disser o motorista. É evidente que quem tem o controle funcional do carro é o motorista. Se ele seguiu instruções do ministro, acontece que o motorista também aí violou um princípio fundamental da Constituição, que é que não se deve obedecer ordens ilegítimas, e ele tinha pedido ordem por escrito. Portanto, isso é da lei, é taxativo, a lei é taxativa. Portanto, o motorista podia-se recusar a cumprir as ordens do ministro. Agora, é evidente que, sabemos que isso podia custar do lugar, bem entendido, isso exigiria muita compleição, digamos assim, teórica e ético-teórica da parte do motorista para, digamos, fazer isso. Agora, vamos cá ver, eu para já penso que a questão ainda vai ser apurada porque ainda está numa fase que vai demorar o seu tempo, ainda vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, isto não tira nem põe a uma coisa que é fundamental, que é a seguinte: eu acho
que as questões não são apenas jurídicas do ponto de vista técnico, são também ético-jurídicas. Eu não gostei, para ser franco, pronto, mas esta é a minha opinião, não gostei da reação do ministro. Já o que eu disse outra vez, o ministro recusou sempre a falar, não teve aquela solidariedade que, a meu ver, deveria ter. Bem, eu, se fosse ministro, dizia logo aos meus motoristas: não cumprem rigorosamente o Código da Estrada e acontece que não vão mais 120 as autoestradas. Bom, o que, aliás, quase ninguém cumpre, não é bem entendido. Mas acontece que dizia isto. Professor Silvério Cunha, eu sei que o senhor é um homem seríssimo, mas se fosse ministro não dizia nada disso que está a dizer. Dizia. O senhor andaria a 200 por hora. Não dava não. Não cumpria as agendas, por isso. Não quero saber. Sabe assim? Porquê? O professor Silvério Cunha é que a gente acredita no impossível. Não sabe, não. Anda tudo largado. Não, encurtava-se a agenda. Eles não querem. É que os cidadãos andem largados. Não, na Alemanha não há limites de velocidade. Eu sou ministro, é assim. Professor, na Alemanha não há limites de velocidade. Mas, assim, mas para mim a questão é assim: cumpre o Código da Estrada e não se considera que o carro do ministro seja um carro prioritário. Uma ambulância é, por exemplo. Mas um carro, a polícia a perseguir um delinquente de automóvel é também. Mas acontece que não é o carro do ministro. Portanto, se a agenda está sobrecarregada, pois que não vá a tanto sítio, nem vá a tanto lado. Para mim, sinceramente, era assim que se punham. Não quero saber. Eu acho que, sinceramente, era assim. Porquê? Porque agora, evidentemente, a questão que se vai pôr é, claro, é homicídio por negligência. Eu tenho uma moldura penal que é 3 anos, calculo eu, se bem me lembro, 3 anos de prisão, ou multa, assim, uma coisa qualquer. Portanto, é uma coisa desse tipo. É evidente que, digamos assim, o ministro, como devia ter feito aquilo que eu estou a dizer e não fez, eu não gostei da reação dele quando ele disse, por exemplo, que eu sou um passageiro. Não tem sentido dizer isso, não tem sentido nenhum dizer isso. Eu era o passageiro, pronto. Claro que era o passageiro. Eu teve mais longe, vamos cá ver. Se porventura, até pode acontecer uma coisa, um ministro meter-se num automóvel, não dizer nada ao motorista, pôr-se a ler documentos, e o motorista embala para ali fora e acha que tem que ir à velocidade que acha, que deve ir. Pois bem, por isso é que eu acho que preventivamente o ministro devia dizer, não ultrapasse os 120. Claro que também dizia de boca, não obrigava a um documento escrito pelo motorista, bem entendido. Isto agora também levanta-se aqui um problema que é, digamos assim, o que é que vale mais? Se o ministro tivesse dito, não ultrapasse os 120 e de facto ultrapassasse, quem é que provava isso? Portanto, documentos escritos, só se houver uma circular em todos os ministérios do primeiro-ministro, bem entendido, a dizer assim, a partir de agora os carros ministeriais e secretários de Estado não ultrapassam o previsto no Código da Estrada. Só se houver uma circular dessas. Mas eu sou ministro, no meu ministério era assim que funcionava. Ponto final. E sou-lhe franco, fazia fim-capé nisto. Pronto. Porque eu também sei perfeitamente que as pessoas, obviamente, não cumprem o Código da Estrada. Toda a gente sabe disso. Portanto, neste momento, acho que é quando o Eduardo Cabrita diz que é repugnante fazer disto um caso político, ele tem razão. Ele tem razão pontual, topicamente falando. Tem razão. Porquê? Porque quem é que não andou a mais 120 na autoestrada? Que apareça o primeiro a tirar a primeira pedra. Sou eu que não conduzo, eu posso dizer isso. Bom, mas acontece que, evidentemente, que, no entanto, um ministro não pode dizer essas coisas. Aqui é que está o problema, ético-jurídico. Não pode. É tal pulsão que eu digo muito isto e continuo a dizer. O direito tem uma estrutura axiológica normativa, ou seja, as normas estão imbuídas de valores. E como estão imbuídas de valores, nós devemos esforçar-nos por ver os valores aplicados na realidade. Muitas vezes não são, pois não. Muitas vezes deveriam ser e não são, pois não, mas acontece que deveriam ser. E isso faz uma grande diferença. Uma coisa é dizer, pode-se fazer o que se quiser, outra coisa é não dizer nada. Em suma, portanto, acho que ainda a posição vai no adro e acho que ainda vamos ver o que é que vai acontecer. Em primeiro lugar, acho que vai ser importante o depoimento do próprio motorista. É verdade que o motorista podia-se recusar a ir a mais de 120, é verdade que em regra não o farão, porque tem medo de perder o emprego, é verdade que podia perguntar isto ao ministro, previamente, e é verdade que o Ministério deve ter normas a esse respeito, e pelos vistos não tem. Por fim, vou ser franco e vou dizer uma coisa, o ministro Eduardo Cabrita é um caso, a meu ver, inexplicável de trapalhice política. Eu nunca vi uma coisa assim, para ser franco, e não estou aqui em causa, agora para mim não é uma questão política ideológica, nem política partidária. Acho que, francamente, ele não tem perfil para este tipo de coisas, porque depois, deixa-me só acabar, Matias,
eu depois vejo que quando os órgãos de informação lhe fazem perguntas, lhe pedem esclarecimentos, ele tem umas saídas que na verdade não explicam nada, pelo contrário, afundam. Quer dizer, uma pessoa que responde assim não tem sentido. Eu, se fosse ministro, tinha ido ao funeral do senhor, do trabalhador que faleceu. Eu teria ido ao funeral, teria sido os primeiros a ter ido e a apresentar as desculpas. Eu acho que as pessoas teriam que assumir isso. Mas, a não ser, claro, que ele tivesse dado ordens expressas para que não se fosse a mais de 120. Agora, a questão que se põe é um bocado esta, é que vejo, por um lado, que se faz isto um caso político ou partidário, que a meu ver não se deve fazer. Agora, que o ministro Cabrita não deve, de facto, figurar em nenhum outro ministério, não deve. Para mim, é uma pessoa que ficou queimada pelas trapalhices enormes que cometeu. Eu até nem sei como é que como é que se pensou nele para ministro, se quem o conhecer sabe que ele é assim. Porque eu acho que ele de facto é uma pessoa desastrada. É aquilo que os franceses chamam maladroit. É uma pessoa maladroite. Portanto, é uma pessoa que pode ter boas intenções, mas o que faz dá sempre um mau resultado. Portanto, acontece que diz, portanto, em suma, e dizer, atenção, é bom lembrar uma coisa, dizer é fazer. Eu sou daqueles que, filosoficamente, sou da corrente que diz que dizer é fazer. Porque o plano simbólico conta, as palavras contam. Portanto, em suma, acho que mas temos que aguardar o que vai acontecer, porque o processo ainda vai no adro. A posição não é a posição, mas é o processo. Ainda vamos ver muita coisa, provavelmente. José Faustino, que leitura fazes desta decisão agora conhecida de acusar o motorista do ministro por homicídio por negligência, no caso deste atropelamento? O ministro da Administração Interna não tem a envergadura e o jogo de cintura do primeiro-ministro e de outros ministros. E na cabeça dele já não está a democracia, já está no socialismo comunismo, portanto já está noutra fase. Então faz aquilo que quer e lhe apetece. Mas não é assim. Não é assim porque o próprio líder do governo, pretendendo uma coisa desse género, sendo coligado com partidos de esquerda, não quer que se diga que a democracia em Portugal que é uma democracia a caminho do socialismo. Não quer que isso diga, embora ele acredite nisso e faça todo o possível para que isso aconteça. E há que dizer isto com frontalidade, como dizia o outro. O ministro Cabrita já passou essa fase toda, faz aquilo que quer e lhe apetece. Aliás, há aqui um problema que ninguém fala nele, eu já aqui falei, é muito pouco provável que o motorista não seja polícia ou das forças militarizadas. Normalmente são. Até de ministros como do Conselho de Ministros, por exemplo, quase todos eles são polícias, pessoal do Corpo de Segurança, etc, etc. Até porque normalmente andam armados e tudo isso, portanto, as coisas não são tão simples como a gente pensa que elas são. E eu não estou dentro disso, nem fui ver, nem vou, mas penso que o Código da Estrada prevê que o ministro pode ir a mais velocidade desde que assinale devidamente a sua margem. Portanto, se meter um batedor à frente da guarda, não há dúvida nenhuma que pode ir à velocidade que ele quiser, e se assinalar com sinais sonoros, com aquele chamado Tinoni, e com um sinal sonoro como as ambulâncias, ele aqui entra dentro dessa exceção. Não querem fazer porque querem viver na ilusão que toda a gente cumpre os 120, que é mentira, os caras hoje andam muito mais, isso é uma ilusão. Portanto, e também serve para dar receitas ao Estado, para multar e tal, por aí adiante. E o ministro Cabrita anda tão fora da realidade que o professor tem toda a razão, seja o que for, tenha dito, não tenha dito, ele devia sempre, dentro do possível, mostrar o maior carinho e solidariedade com a família da vítima. Isso está fora de questão. E em segundo lugar, devia logo esclarecer, eu dei ordens ao motorista para acelerar um bocadinho mais porque a gente tinha pressa. E estou solidário com ele em tudo aquilo que venha a acontecer. Não lhe dei instruções nenhumas nesse sentido, mas apesar de tudo, estou solidário com ele. Eu era o que faria. Quer dizer, o motorista é uma pessoa de alta confiança. Eu já andei em carros de ministros, já se deu uma vez um secretário de Estado ceder-me o carro e o motorista para me levar para um determinado sítio. Fui falando com o motorista, que aliás era polícia, era graduado da polícia, e aprendi muita coisa sobre aquele mundo todo e sobre todas aquelas coisas. E, portanto, não é bem como as pessoas pensam. Agora, o mínimo que eu faria, ou qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer pessoa que está a ouvir, é dizer, não, espera aí, eu sou solidário e vou, até onde for preciso, de apoio e solidariedade com o meu motorista. Não dei instruções, ou podia mentir, mas está solidário com ele. Eu sou um passageiro,
Eu sou o ministro da República, eu estou acima de tudo. Quer lá saber que se lixa. Estamos aqui perante uma série B da Netflix, mais uma vez, passa a publicidade, em que nos gangsters e naquele tipo todo de gente há o capanga que se sacrifica para safar o patrão. É o mesmo sistema. Portanto, o polícia, provavelmente o motorista, irá sacrificar-se, sujeita-se a levar uma penalização, a ser condenado em prisão, eventualmente com pena suspensa, mas até pode ter prisão efetiva, mas o código de honra não é quebrado e o ministro sai ileso. Portanto, isto não tem a ver com o regime democrático, parece mais a Camorra italiana, ou aquilo existe lá para a Sicília. Portanto, parece mais a máfia do que um governo, peço imensa desculpa, mas é aquilo que me parece analisando o caso friamente. Não tem outra explicação. Agora, se eles deviam estar no governo ou não, penso que fica isso é um problema do primeiro-ministro? Acho que sim. Acho que deviam ser todos como ele, quer para não haver dúvidas nenhumas. Mas o que é curioso é que as pessoas ainda acham bem, portanto, se calhar acham que aquilo está bem assim. Aí, contra isso, batatas. Quer dizer, o ministro Cabrita tem legitimidade para ser ministro? Tem a confiança do primeiro-ministro e o primeiro-ministro. E o ministro Cabrita tem a confiança da maioria dos portugueses. E no dia 30 de janeiro vamos ver. Portanto, o ministro Cabrita deve continuar. E o motorista eventualmente é preso. E o outro coitado já morreu. Paz à sua alma. Chegamos assim... É o que temos. Chegamos assim ao final desta revista da semana na DNFM com Silvério Cunha e José Faustino. O programa fica disponível para ouvir em podcast na página dnfm.com e também na página ou no canal do meu canal 121-124 para ver quando quiser. Obrigado e voltamos de hoje a uma semana para voltar a comentar os temas que marcam a atualidade na revista da semana. Até lá!